É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Eu glorifico a Deus também por uma obra que o Senhor fez. Não que é uma condição, não que é em nós mérito, mas para mim marcou muito. Numa terça-feira, era por volta de 11 horas da noite, o telefone tocou. E um irmão, esse irmão ele mora diante de uma favela ali em Jundiaí, a favela mais temida de toda a região. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu naquela hora? Ele me ligou dizendo assim: irmão, a paz de Deus. Eu falei: amém. O irmão não me conhece, eu moro aqui, falou o nome da localidade. Deixa eu explicar para o irmão. Eu tenho uma filha por nome de Sara, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Mas com 10 anos de idade, o prazer de congregar saiu do coração dela, e ela não congregou mais, nunca mais manifestou a promessa do Espírito Santo. E foi conhecer a vaidade do mundo. E no mundo ela conheceu um moço que invoca alguns deuses estranhos. Casou com ele. Com 3 meses de casada, ele começou a espancar ela dentro de casa. E ela não aguentou, ela largou dele. E ele não suportou dela ter separado dele. E ele veio diante dela. E ele jogou alguma coisa no seu corpo. E depois que ele jogou, quando foi agora, irmão, domingo, a hora que nós saímos de casa, ela estava sozinha. O espírito de suicídio visitou ela. Ela tomou 40 comprimidos, cortou os 2 pulsos. Eu creio que ela só não morreu porque existe uma promessa sobre a cabeça dela. Irmãos, e levamos ela rapidamente para o hospital, doparam ela, mas eles começaram a expelir comprimido pelas narinas dela. E quando ela voltou, eles medicaram, nós trazemos ela para casa. Ela dormiu a noite inteira de domingo para segunda, mas quando ela voltou de novo, ela tentou o suicídio de novo. Dopamos ela novamente. No final da tarde, irmão, de ontem, da segunda-feira, aconteceu a mesma coisa, irmão. Dopamos ela novamente. Mas, irmão, nessa madrugada aconteceu algo diferente dentro da nossa casa. Porque hoje, irmão, pela manhã, ele falando, isso era na terça-feira. Hoje pela manhã ela levantou e disse assim: meu pai, chama o irmão Alcir da cidade de Itupeva para vir orar por mim. Ele falou: mas espera aí, você conhece o servo de Deus? Você já congregou com ele? Não, eu não sei quem é ele, não conheço ele, eu nunca vi ele. E como que você conhece o nome dele? Pediu para ele vir. Falou: não é, sabe que é nessa madrugada, teve uma hora, eu me despertei. E quando eu me despertei, a porta do quarto abriu, entrou um varão todo de branco. E o varão disse assim: pede para o teu pai ligar para o meu servo Alcir, vim orar para você, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então eu estou ligando para o irmão vem fazer uma oração. Eu falei: irmão, pode ir agora? Ele falou: irmão, agora não adianta, dopamos ela vai dormir a noite inteira, só amanhã, tá bom? Eu falei: tá bom. No outro dia orei ao Senhor, me preparei, quando eu fui sair, o Senhor falou: leva o azeite e unge ela, que eu vou fazer um milagre com ela. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. E assim aconteceu. Eu cheguei ali, entrei dentro de uma casa bem simplesinha, aquela família começou a chorar. Eu falei: irmão, não vamos perder tempo, deixa eu ver ela. Quando eu vi, ela estava esticada no sofá fazendo uma inalação, porque devido à maneira que ela tomou, teve comprimido que foi parar no pulmão dela, irmão, e ela tinha falta de ar. Foi difícil alcançar ao momento o tempo e a atenção dela para conversar com ela, mas de repente a atenção entrou e a comunhão entrou junto de nós. Eu fui falando para ela da graça, que eu fui fazer uma oração, e de repente eu falei: então vamos aproveitar a comunhão e vamos orar. E quando ela se levantou, ela estava de calça comprida, colocou o véu na cabeça. Eu olhei para ela e falei: posso te explicar o que é o véu? Ela falou: pode, irmão. Quando Deus deu a graça de explicar para ela sobre o véu, ela falou: espera um pouquinho. Ela entrou para dentro, colocou uma saia, voltou e falou: irmão, faça tudo o que Deus te mandar fazer, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei: então tá bom. Além de orar, o Senhor colocou no meu coração o sentimento de te ungir conforme a palavra. Ela falou: fica à vontade. Ajoelhamos dentro daquela casa, estava eu, seu papai, sua mamãe e ela. E de repente a oração veio, a glória de Deus começou a se manifestar. E quando chegou a hora de fazer as palavras da unção, que o Senhor deu a graça de colocar o dedo com azeite sobre a testa dela e ungir ela conforme a palavra, eu vi que por detrás dela saiu uma nuvem escura muito grande e correu para o lado de fora da janela. E quando essa nuvem pulou para o lado de fora, a promessa do Espírito Santo voltou na boca da Sara. Deus libertou ela do espírito de suicídio na hora, colocou ela na liberdade.
Senhor deu a graça de atender um batismo, o Senhor chamou ela nessa graça, está liberta, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu senti de contar essa maravilha, porque o Senhor falou dentro do meu coração, se tem algum espírito de suicídio visitando a casa de alguém, no glória e na comunhão dessa igreja agora, esse espírito de suicídio vai cair debaixo da planta dos pés da igreja agora, no glória que sair da tua boca. Quem crê no glória agora, esse espírito vai correr. Glória a Jesus. Tem coisas que estão no nosso alcance, mas tem coisas que fogem do nosso alcance. Eu cheguei um dia em casa de uma visita, estava orando, e já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei, graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei a minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando. Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e dizer, Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade, algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros a casa visitada de contenda, é o pai contra o filho contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser, algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar, mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada. E de repente eu falei, Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas é o desejo de te servir, é o desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça então. Eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos no meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração, era quase umas 4 horas da manhã, me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falou, a paz de Deus, meu irmão. Eu falei, amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei, não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. E ele falou, deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia à noite trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha. E chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa. E ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou, vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo. Irmãos, eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. E falou, Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia, eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha para dentro do quarto. E quando de repente, entre a divisória do batente da porta, da cozinha para dentro do quarto, o irmão entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim, irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ele e disse, fique em paz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar, mas se você crê uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra, vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá o glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar.